Diarreia crônica. Acho que diarreia todo mundo alguma vez na vida já teve. As fezes ficam líquidas, a pessoa vai ao banheiro, às vezes sente aquelas cólicas ali, mas depois isso passa. A maioria das diarreias elas são autolimitadas, são diarreias agudas, se resolvem em alguns dias. Mas e aquela diarreia que não resolve, que persiste? Tem gente que fica anos tendo diarreia. O que será que causa isso? Vamos dar uma olhada? Olá, me chamo Marcelo Werneck, sou coloproctologista em São Paulo e Belo Horizonte. Se é a sua primeira vez aqui, lembre de se inscrever no canal e clica aqui no joinha, clica agora, vocês me ajudam a fazer mais vídeos para vocês. Antes da gente começar, queria só lembrar que eu tenho um curso que se chama Intestino Saudável e lá eu abordo a relação do intestino com o corpo como um todo, como que a saúde intestinal afeta a saúde geral. Te convido a conhecer. Então vamos lá, diarreia. Primeira coisa, o que é isso? Diarreia, gente, seria quando o trânsito intestinal está acelerado, começa a ir mais vezes ao banheiro e com as fezes amolecidas. Em geral, mais de 3 vezes no dia, e a consistência das fezes pode ser desde um pastosa amolecida ou até fezes líquidas mesmo. Como eu falei, a maior parte das pessoas já teve uma diarreia na vida. Às vezes, uma intoxicação alimentar, comeu alguma coisa que não lhe fez bem, alguma infecção intestinal, uma virose, gastroenterite, e isso acaba se resolvendo. A grande maioria das diarreias é autolimitada. O que isso quer dizer? Que ela vai se resolver sozinha. Normalmente dentro de poucos dias. Quando que a gente começa a estranhar, achar que isso aí já está passando da data que deveria ter sido resolvida? Normalmente, gente, a partir de 7 dias, a gente já deve investigar, fazer alguns exames. Fora isso, aquela diarreia que persiste por mais de 3 semanas, a gente já considera como uma diarreia crônica. Mas a gente não deve investigar somente nessas situações, não. Quando as diarreias agudas começam a prejudicar a hidratação, a pessoa vai ficando prostrada, ou quando tem algum sintoma associado, por exemplo, febre, dores, dor abdominal piorando, eliminação de sangue, muito muco. Esses são sintomas que devem ser avaliados na urgência. Mas aquelas diarreias mais leves que a pessoa está conseguindo hidratar, a princípio ela pode fazer uma hidratação oral em casa. Então nessas situações a gente deve investigar no quadro das diarreias agudas com comprometimento do estado geral ou naquelas diarreias que começam a durar mais tempo do que o esperado. Tá, mas então o que pode causar essas diarreias crônicas? As diarreias crônicas, gente, vão estar associados a quadros que não se resolvem. Então, como eu falei, nas gastroenterites virais, bacterianas, em geral vai ser um período de tempo, mas algumas causas elas vão persistir por um tempo prolongado. Quando que a gente vai ver isso? Por exemplo, nas intolerâncias alimentares. A mais famosa das intolerâncias seria a intolerância à lactose, mas existem inúmeras outras. Quando a pessoa está entrando em contato com um alimento que ela é intolerante, vamos colocar aí o exemplo da lactose mesmo. Quando a pessoa ingere a lactose, mas não tem a capacidade de digerir, o que acontece? Aquela lactose ela não vai ser absorvida, ela fica no intestino. Quando ela fica no intestino, ela vai ter um efeito osmótico, ou seja, tem aquele soluto ali que vai puxar líquido. Então vai puxar líquido do corpo ou vai prejudicar a absorção de líquido. Só por isso já vai causar o quê? Aumento da fluidez das fezes, causando um quadro de diarreia. Mas tem mais do que isso. Essa lactose também vai ser metabolizada por bactérias, produzindo alguns compostos que vão também alterar a movimentação intestinal, vão produzir gás e com isso vai piorar o quadro de quê? De cólica e de diarreia. Então, uma das causas comuns daquela diarreia que dura muito tempo seria a intolerância quando a pessoa não faz restrição. O que pode se fazer nessa situação, então? Primeiramente, gente, evitar o alimento que está causando aquela intolerância. Ou usar alguma enzima que vai ajudar na digestão. A gente tem enzimas, por exemplo, que ajudam na digestão da lactose. Se a lactose for digerida, ela vai poder ser absorvida e com isso a gente resolve esses quadros. Aqui vale um parêntese. Muitas vezes as pessoas falam o quê? Eu tomo a enzima e mesmo assim tenho diarreia. Gente, pode variar a quantidade necessária da enzima. Tem pessoas que produzem um pouco da enzima da lactase e tem pessoas que não produzem nada. Então, vai variar também a quantidade que as pessoas podem precisar tomar. Às vezes a dose está inadequada. Algumas pessoas vão ter quadros, por exemplo, de intolerância a alimentos gordurosos. Quando que isso pode acontecer? Quando tiver alguma deficiência de enzimas que digerem a gordura, mas também quadros que obstruem ou prejudiquem a liberação da bile.
A bile ela vai dissolver as gorduras para que as enzimas atuem digerindo a gordura e para isso ela vai ser absorvida. Então vai ter aquele mesmo mecanismo. Se não tem o que está dissolvendo ou não está digerindo, o que vai acontecer? Essa gordura vai permanecer no intestino, podendo causar diarreias e às vezes aquelas fezes gordurosas e muitas vezes muito mal cheirosas. Ok, tirando esses quadros então de intolerâncias alimentares, o que mais que pode causar diarreias crônicas? Gente, no caso da doença celíaca, por exemplo, o que seria a doença celíaca? É uma doença em que a pessoa, quando entra em contato com o glúten, isso vai causar um achatamento das vilosidades intestinais. Vilosidades intestinais são curvinhas ali da nossa mucosa, como se fossem vários morrinhos ali, cheios de células, que vão fazer o quê? Principalmente a função de digestão e absorção. Então, se aquelas vilosidades estão achatadas, nós vamos diminuir a superfície de contato do nosso intestino com os alimentos. Então, prejudica muito a capacidade de absorção e isso leva a quadros de diarreia. As diarreias crônicas também podem ser de quadros do intestino delgado ou do intestino grosso. Como que a gente vai diferenciar esses dois quadros? Normalmente, as diarreias causadas por problemas no intestino grosso, elas vão ser com fezes aquosas em uma quantidade menor. A pessoa vai ter as fezes muitas vezes muito líquidas. Por quê? O nosso intestino grosso é a região que a gente tem mais absorção de água. Quando a gente tira o intestino grosso, por exemplo, por qualquer motivo, por uma cirurgia, a gente perde essa capacidade. A pessoa fica tendo muitas vezes diarreia contínua. Já as diarreias do intestino delgado, a gente normalmente vai detectar a presença de alimentos não digeridos, porque é ali que é realizado o processo de digestão, como eu falei, e também grande parte da absorção. Então, muitas vezes a gente vai detectar esses alimentos não digeridos. Fora isso, a gente vai ter um volume grande de fezes, mas não tão aquosas. Porque aquela região de absorção, principalmente de nutrientes, é que vai estar comprometida. Então vamos ver alguns exemplos de diarreias crônicas causadas no intestino delgado. O maior exemplo seria as doenças inflamatórias intestinais, no caso a doença de Crohn. A doença de Crohn, então, tem uma inflamação do intestino. A região mais comumente acometida é a região do íleo terminal. O íleo terminal, ele faz a absorção de alguns nutrientes, entre eles os sais biliares, presentes na bile. Então, se aquela região ali não tem uma absorção, isso aí vai chegar no cólon e vai seguir com o intestino, causando quadros de diarreia. E é por isso que na doença de Crohn, mesmo acometendo a região do íleo terminal, a gente ainda tem todo o cólon. Mesmo que o cólon não esteja acometido, a pessoa pode ter diarreia. Que é outro quadro de diarreia crônica, que pode ser do intestino delgado, um quadro chamado de síndrome de supercrescimento bacteriano, que está muito na moda. O que é essa síndrome de supercrescimento bacteriano? Nós vamos ter uma proliferação de bactérias exagerada, uma alteração da flora, causando uma disbiose no intestino delgado. E isso vai prejudicar a absorção e também a digestão. E com isso, muitas vezes a gente vai ter gases. Um dos sintomas da síndrome de supercrescimento bacteriano seria a alteração do ritmo intestinal e também aquela distensão abdominal, muitas vezes depois que a pessoa alimenta. Porque o alimento vai chegar lá e ele começa a ser metabolizado por bactérias, fermentando, produzindo muitos gases, muitas vezes cólicas. Sabe aquela pessoa que termina de alimentar e já começa a soltar o cinto? Então, é uma dessas situações. Agora vamos ver alguns exemplos de diarreias de intestino grosso. Uma das diarreias presentes no intestino grosso seria um quadro chamado de colite pseudomembranosa. Nome estranho, né? A colite pseudomembranosa vai ser a proliferação de uma bactéria chamada Clostridium difficile, ou Clostridioides difficile, o nome mudou. Esse quadro muitas vezes a gente vai ver após o uso de antibióticos. Quando a gente usa antibiótico, o que acontece? Ele mata a bactéria, né, gente? Só que mata a bactéria ruim e mata a bactéria boa. Com isso, ele causa um desequilíbrio. Então, após o uso de alguns antibióticos, pode-se matar muitas bactérias ali e permitir a proliferação dessa bactéria. Ela começa a proliferar e pode causar quadros muito variáveis de diarreia, desde uma diarreia aquosa intensa até quadros que a pessoa precisa até internar. E como que trata essa bactéria? Gente, uma das formas de tratar seria primeiro prevenir, né? Enquanto usa antibiótico, muitas vezes a gente vai associar os probióticos, tentando evitar esse desenvolvimento. Mas depois que já se desenvolveu a colite pseudomembranosa, o tratamento é com outro antibiótico. E são poucos antibióticos que pegam essa bactéria. Se a gente faz um tratamento com antibiótico em casa e não der certo, aí a gente vai precisar até de tratamento hospitalar. Tem estudos mostrando também o papel do transplante fecal na prevenção e tratamento do Clostridium difficile. Fora isso, mais exemplos aí de quadros de diarreia crônica, nós temos também aquelas gastroenterites, que muitas vezes não são tratadas e vão evoluir com um quadro de síndrome de intestino irritável pós-infecção. E também a síndrome de intestino irritável, que se manifesta com a forma de diarreia.
Síndrome de intestino irritável, gente, eu fiz um vídeo recente falando sobre ela. É um quadro funcional que, se a gente olhar o intestino, fizer uma colonoscopia, vai vir tudo normal. Tem alguns estudos que mostram em alguns pacientes um quadro de inflamação de baixo grau e alguns quadros de disbiose, mas nem sempre a gente consegue identificar isso aí. Então é um quadro funcional. A síndrome de intestino irritável pode prejudicar muito a qualidade de vida, mas não é um quadro grave, não leva à morte, não leva a câncer. Então o tratamento vai ser direcionado para os sintomas. Tem muita coisa que a gente pode fazer, tem vídeo aqui no canal falando sobre alimentação. Alguns pacientes têm grande melhora fazendo aquela dieta Low FODMAP, que são alimentos fermentáveis. Além disso, o controle com o uso de fibras, a prática de atividade física, psicoterapia, tudo isso pode ajudar muito no controle do intestino. Outra causa de diarreia crônica, e essa aí vai surpreender algumas pessoas, é o uso de laxativo. Gente, pode parecer estranho, mas tem pessoas que usam laxativos e tem pessoas que consomem laxativos que ela nem sabe. Tem alguns desses fermentáveis aí que eu falei que são usados para quê? Para adoçar. Tanto balas, às vezes até aquele adoçante que você usa ali, e pode ser laxativo, principalmente sorbitol, manitol, que são inclusive usados em preparo de colonoscopia, por exemplo. Então vocês veem, né? A pessoa está consumindo um laxante e isso que está causando a diarreia. Agora, voltando nas doenças inflamatórias intestinais, uma doença que acomete, nesse caso, o intestino grosso, seria a retocolite ulcerativa. A retocolite ulcerativa vai acometer principalmente a região do reto e dali para cima, pegando outras regiões do intestino grosso. Um dos principais sintomas da retocolite ulcerativa seria exatamente a diarreia, muitas vezes com presença de muco e presença de sangue. É um quadro que vai ter fases de atividade e fases de remissão, e é muito importante que seja feito um tratamento adequado, seja feito um diagnóstico, porque essa doença pode sim aumentar o risco de câncer e risco de morte. Então é uma doença crônica que não tem cura, mas que tem tratamento. Agora vamos falar de causas menos comuns. Câncer pode causar diarreia? Pode, especialmente os cânceres mais baixos de intestino. Então, câncer de reto, região do reto sigmoide, podem, em algumas situações, causar diarreia sim, normalmente associada à produção de muco ou alteração da passagem ali da região, muitas vezes permitindo somente a passagem de conteúdo líquido. Fora isso, pacientes que já fizeram radioterapia, pacientes que estão usando medicações, por exemplo, como quimioterápicos, ou algumas medicações também para tratamento de outros problemas e que são laxativas também. Um exemplo disso é pacientes que usam a metformina no tratamento de diabetes, muitas vezes vão cursar com diarreia. Então, muitos medicamentos podem causar diarreia e outros causar constipação. Bem, gente, então vocês viram aí várias causas de diarreia crônica, vocês viram que são quadros que merecem ser investigados, especialmente na presença de outros sintomas associados, como sangramento, presença de muco. Então tem que olhar isso, procure atendimento. Se você se interessa por saúde intestinal, então conheça meu curso que se chama Intestino Saudável, o link está na descrição. Se fizer inscrição e não gostar, pode devolver em até uma semana, mas tenho certeza que vocês vão gostar. Acesse lá meu Instagram, lá eu tenho feito caixinhas de perguntas, que eu respondo as perguntas de vocês nos stories. Agora eu estou também com o TikTok, lá no TikTok eu tenho feito vídeos curtinhos, explicando quadros de forma bem direta. E acessa meu site. Toda semana eu posto conteúdo de qualidade para vocês. Acessa lá que vocês vão gostar muito. Grande abraço e até a próxima.